Muito obrigado, Senhora Presidente. Senhora Deputada Cília Honório, agradeço as questões que suscita e procurarei responder a cada uma delas. Em primeiro lugar, a questão das escutas telefónicas. Nós entendemos que as escutas telefónicas são um meio excepcional só utilizável em processo criminal e com as cautelas que a Constituição e a lei prevêem. E só nessas condições. Porque, dada a excepcionalidade desta grave intromissão na vida privada dos cidadãos, só, de facto, uma suspeita fundada da prática do ilícito criminal, uma investigação criminal em curso e a necessário controle e fiscalização por parte das autoridades judiciárias são a única forma admissível de realização deste tipo de diligências. E, nesse sentido, nós pronunciamos frontalmente contra quaisquer propostas no sentido de permitir generalizar de uma forma descontrolada esse tipo de devassa, designadamente permitindo que serviços de informações possam proceder a escutas telefónicas. Rejeitamos completamente essa possibilidade em nome da salvaguarda dos mais elementares direitos dos cidadãos. Relativamente à posição do Sr. Primeiro-Ministro, nós também consideramos, Sra. Deputada, que não é aceitável que o Governo, perante uma questão como esta que estamos a discutir, recuse à Assembleia da República qualquer informação acerca das averiguações que o Governo mandou efetuar com a mera invocação de que são matérias sob segredo de Estado. Nós sabemos que é o abrigo da lei, as informações detidas pelos serviços de informações estão a coberto do segredo de Estado. Mas, tendo em conta as competências constitucionais do Parlamento, da fiscalização da atividade governativa, o Governo deve a esta Assembleia uma explicação satisfatória sobre porque é que o Governo considera que aquela informação não deve ser concedida à Assembleia da República. Não basta a mera invocação do segredo de Estado, porque assim a Assembleia da República ver-se-á impedida de ter qualquer possibilidade de averiguar qualquer matéria relacionada com os serviços de informações, a menos que altere o quadro legal vigente. Coloca ainda uma questão relativamente à posição tomada pela maioria de inviabilizar a audição, desde já, do secretário-geral do CIRP e do diretor do CIED. Nós contestámos, na sede própria, que foi a primeira comissão, essa posição, porque consideramos que nesta matéria é urgente que haja um esclarecimento atempado junto desta Assembleia e que os diretores dos serviços devem vir a esta Assembleia sempre que isso for considerado necessário. Realizar uma audição agora desses diretores não inviabilizaria a realização de uma outra audição, se tal fosse necessário, depois de conhecimento de outros elementos. Mas, desde já, era urgente que esses diretores se pronunciassem sobre aquilo que está a ocorrer. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Deputada Francisca Almeida, muito obrigado pelas suas questões. A Sra. Deputada diz que o PSD quer ver esclarecidos todos os factos, mas olha, Sra. Deputada, não parece. Mas não. Não parece. Porque, vamos lá ver, em primeiro lugar, é preciso refutar, com toda a clareza, qualquer ideia de que o PCP pretenda que seja violado o segredo de Estado. Não é isso que está em causa. Não é isso que está em causa. Porque, senão, eu também tenho que perguntar se os seus deputados estão de acordo que o senhor ex-diretor do CIED, Silva Carvalho, que também está vinculado pelo segredo de Estado, por quem esteve nos serviços de informações, está vinculado pelo segredo de Estado até ao fim da sua vida, se também, ao considerarem adequado que ele venha pôr para esta comissão, se também estão a querer violar o segredo de Estado. Não estão, pois não. Não estão, pois não. Pois, e nós também não estamos quando queremos ouvir o secretário-geral dos Serviços de Informações, que aliás já por várias vezes depois nesta comissão e que eu saiba nunca violou o segredo de Estado. A questão não é essa. A questão é que, se é verdade que a Assembleia da República tem que estar na primeira linha do cumprimento da lei, também tem que estar na primeira linha para fazer o cumprimento da lei por parte dos serviços públicos, e designadamente com os serviços com uma tão importância democrática como são os serviços de informações. E, portanto, nós entendemos que o que a Assembleia tem de fazer é fazer tudo o que está ao seu alcance, nos termos da Constituição e da lei, para promover o esclarecimento cabal de tudo o que está em causa. E compete aos membros do Governo e compete aos diretores dos serviços, perante esta Assembleia, dizer que, havendo matérias que devem estar salvaguardadas por segredo de Estado, clarificarem junto desta Assembleia quais são as razões pelas quais determinadas matérias não podem ser
divulgadas, tendo em conta esses valores fundamentais que a lei visa proteger. Para além de que nós entendemos que o atual quadro legal não é adequado ao exercício cabal das competências constitucionais da Assembleia da República e por isso é que propomos a sua alteração. Mas, Sra. Deputada, não é por mediatismos, porque a Sra. Deputada sabe muito bem, quando o PCP apresentou o projeto de lei que vamos discutir para a semana que vem, foi ainda antes destes acontecimentos. E, portanto, não há aqui mediatismo nenhum. O que está a acontecer é que os factos, infelizmente, estão a dar razão às nossas preocupações. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Presidente, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Coloca duas questões que são pertinentes. A primeira questão é a de saber se o eventual comportamento delituoso de um elemento dos serviços de informações compromete ou não o próprio serviço. O Sr. Deputado, tendo em conta a natureza do serviço que trata, inevitavelmente que sim. Inevitavelmente que sim. Nós não sabemos, não temos que saber, os cidadãos não sabem porque não têm que saber quem são os elementos que integram os serviços de informações, dada a especial natureza e sensibilidade desses serviços. E é por isso que esses cidadãos têm uma responsabilidade acrescida. Porque qualquer atuação ilegal por parte desses cidadãos não pode deixar de se refletir inevitavelmente em perda de credibilidade dos serviços aos olhos dos cidadãos e aos olhos das instituições democráticas. E daí a especial sensibilidade deste problema e daí a necessidade inquestionável de haver mecanismos de fiscalização que permitam prevenir situações como estas. E aqui parte para a segunda questão que o Sr. Deputado coloca, que tem que ver com o órgão fiscalizador. Nós, com toda a consideração que temos para com os cidadãos que têm integrado os sucessivos conselhos de fiscalização dos serviços de informações, o que dizemos é que este modelo de fiscalização, em primeiro lugar, não é o adequado para o cabal exercício das funções constitucionais da Assembleia da República, enquanto Parlamento responsável pela fiscalização da atividade governativa, e os serviços de informações e a sua tutela não podem ser exceptuados desta responsabilidade política que o Governo e a Administração têm perante a Assembleia da República, mas também, Sr. Deputado, os factos com que estamos confrontados demonstram a ineficácia desse modelo. Porque nós hoje somos confrontados com notícias de que o Serviço de Informações Estratégicas de Defesa teve acesso aos dados relativos às chamadas telefónicas de um cidadão, no caso concreto, um jornalista. O Conselho de Fiscalização não teve condições para detectar isso. Não teve condições para detectar isso. Nós estamos plenamente convencidos que se o Conselho de Fiscalização tivesse tido alguma suspeita de que isso ocorresse, que o teria investigado. Não o fez, seguramente, porque não teve condições para o fazer. E isso obriga-nos a questionar o atual modelo de fiscalização. Como é que estas coisas acontecem quando um órgão de fiscalização se vê impedido de tomar conhecimento, de ter qualquer suspeita de que isso tenha ocorrido? E é um motivo de reflexão. E é por isso que nós entendemos que a Assembleia da República deve discutir com a máxima seriedade a adoção de um modelo de fiscalização que lhe permita à própria Assembleia, não por interposto órgão, mas a própria Assembleia, ao mais elevado nível, assumir responsabilidades de fiscalização e controle, quer dos serviços de informações, quer do acesso ao segredo de Estado, que é uma questão que, como se compreende, está intimamente relacionada com essa. Vou-me conter no tempo, tenho todo o gosto em responder às questões do Sr. Deputado Telmo Correia e diria duas coisas. Em primeiro lugar, quem pediu o relatório que o Sr. Primeiro-Ministro diz que não pode enviar foi a Comissão, consensualmente. Foi uma exigência de todos. E o Sr. Primeiro-Ministro considera que a matéria está em segredo de Estado e não a envia. Bom, nós podíamos discutir os fundamentos constitucionais dessa invocação, mas sempre dizemos que, aceitando que possa haver matéria sob segredo de Estado, mas é evidente que, dados nominativos, nós não queremos ter acesso a eles e que, eventualmente, informação que o Sr. Primeiro-Ministro deva considerar como segredo de Estado, deve dizê-lo, afirmá-lo perante a Assembleia e esses dados poderem precisamente ser ocultados no documento. Ou seja, é perfeitamente possível enviar à Assembleia da República, como qualquer outra entidade, documentos com a reserva de alguns dos dados deles constantes. O Sr. Primeiro-Ministro
devia, no mínimo, ter dado uma explicação mais detalhada à Assembleia da República. Acontece agora, relativamente ao caso do jornalista Nuno Simas, que os senhores não querem ouvir o diretor do CIED, não querem ouvir o secretário-geral do Serviço de Informações antes do relatório de averiguações. Estão à espera de quê? Estão à espera que daqui a uns tempos nos seja dito que aqueles relatórios são segredo de Estado e, portanto, não podem ser facultados à Assembleia da República. Ora bem, Sr. Deputado, a questão é esta. Os factos com que estamos a lidar são muito graves. E a Assembleia da República não funciona em circuito fechado apenas para a sua autossatisfação. Funciona porque é importante que os cidadãos tenham confiança no cumprimento da lei por parte dos serviços públicos. E perante uma situação com esta gravidade que é denunciada, a Assembleia da República não pode protelar uma intervenção sobre esta matéria para as calendas gregas à espera que os cidadãos se esqueçam disto. É necessário que, em tempo útil, a Assembleia da República dê um sinal muito claro de que quer averiguar o assunto e quer ouvir os responsáveis pelos serviços onde estes factos ocorreram e que o fará as vezes que forem necessárias. Porque a Assembleia da República deve também uma intervenção ao país e aos cidadãos perante um facto como este. E nós entendemos que essa responsabilidade não pode ser alienada. Presidente, Sr. Deputado Elisa Apolónia, agradecendo também a questão, eu terminaria respondendo-lhe dizendo que o mais grave em tudo isto é quando nós temos indicações de que há um cidadão cujas comunicações telefónicas são espiadas ilegalmente pelo Serviço de Informações, nenhum cidadão está em condições de pôr as mãos no fogo pelo cumprimento da lei por parte desses serviços. Porque a partir daqui, ninguém sabe quem está ou não está sob vigilância ilegal dos Serviços de Informações. E isto é que é gravíssimo. E por isto ser extraordinariamente grave, é que se exige que, neste caso, haja um esclarecimento cabal do que ocorreu relativamente ao caso do jornalista em causa, que sejam apuradas responsabilidades, que seja responsabilizado quem tiver de ser responsabilizado até às últimas consequências e que se criem mecanismos fiáveis para garantir que isto não ocorra. Que os cidadãos portugueses possam usar as suas comunicações telefónicas no uso da sua liberdade, sem terem a suspeita de que estão a ser ilegalmente devassados. E esta é uma questão fundamental, é uma questão transcendente para o Estado Democrático e é uma responsabilidade indeclinável do Parlamento criar condições para que efetivamente assim seja. Muito obrigado.